Olá, estudantes! Tudo bem? Sejam bem-vindos à live dessa semana. Eu sou a professora Daniela e hoje, por meio de 2 exercícios, nós vamos aprofundar o que nós vimos na aula dessa semana sobre África. Lembre-se que esse conteúdo está entre as páginas 2 e 18 do volume 2 do seu material. Bom, na live de hoje, para que a gente consiga resolver essas atividades e retomar os conteúdos, tem em mãos o seu livro didático e o seu livro de atividades, ok? A primeira atividade que nós vamos resolver está lá no seu livro didático, na página 3, e é a atividade 2 da seção Organize as Ideias. Vamos lá? Bom, então essa atividade, o comando dessa atividade nos diz o seguinte: no século VII, o árabe Mohammed fundou uma religião na Península Arábica. A respeito dessa religião, denominada islamismo, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Lembram-se que nós falamos sobre árabes, sobre muçulmanos, sobre o islamismo? Se você tiver com alguma dúvida em relação a esse conteúdo, releia o seu material e revisite a aula dessa semana. Isso vai fazer com que você compreenda um pouco melhor e tire as suas dúvidas, ok? Então vamos lá. As alternativas, para que a gente marque verdadeiro ou falso, a primeira diz o seguinte: o islamismo substituiu o cristianismo entre os povos que habitavam na Península Arábica. A gente falou sobre algumas religiões que existiam nesse contexto. Vocês acham que o islamismo substituiu o cristianismo? Lembra que eu falei que várias religiões existiam juntas ali naquela região? Então, gente, essa é uma das questões, né? O islamismo existia junto com outras religiões e não substituiu nenhuma religião. Então, ela não substituiu o cristianismo. Lembra que nós falamos de religiões animistas também que existiam na África, né? Então, percebam, né? Não substituiu. Ela apenas existiu junto com outras. Então, essa alternativa é falsa. Vamos para B. A B diz: após a morte de Mohammed, os árabes iniciaram uma expansão territorial e também religiosa do islamismo, conquistando regiões como o norte da África. Lembram-se que nós falamos sobre as caravanas e de como essas caravanas atravessavam o deserto do Saara? E o deserto do Saara fica no norte da África, né? Eles iam em direção à África subsaariana, passavam pela África setentrional. A África setentrional é essa parte no norte da África, né? Lembre-se que falamos sobre isso. Então, essa alternativa ela é verdadeira, porque realmente, logo após a morte de Mohammed, que é um dos profetas, né, de Alá, do islamismo, como nós comentamos na aula, realmente iniciaram aí uma expansão territorial e religiosa para a África, né, atravessando ali o norte da África. Então, essa é verdadeira. A C nos diz o seguinte: os árabes eram povos comerciantes e difundiam conhecimentos e produtos entre o Ocidente e o Oriente. Os árabes, lembram onde os árabes estavam? Eles estavam ali entre o norte da África e o Oriente Médio. Então, aí, estando entre essas duas regiões, eles faziam o comércio deles, partindo principalmente das cidades do Oriente Médio para a África, né, em direção à África subsaariana. Então, realmente, nessas transições que eles faziam, transições comerciais, realmente, né, eles acabavam difundindo aí produtos e conhecimentos ao longo dessa trajetória que eles faziam entre Oriente e Ocidente. Então, essa é verdadeira. Então, a sequência é a seguinte, gente: a primeira é falsa, a segunda é verdadeira e a terceira é verdadeira, ok? Para resolver a nossa segunda atividade, eu peço que vocês peguem no livro de atividade de vocês. Lá no livro de atividade, eu peço que vocês vão até a página 5, tá? Lá na página 5, nós vamos resolver o exercício de número 3, ok? Então, vamos ler o comando juntos. Lá no exercício de número 3, diz o seguinte: leia essas afirmativas a respeito dos povos e das culturas presentes no continente africano entre os séculos 7 e 15. Assine V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá, né? Muito parecida comando com a questão anterior. Então, vamos ver aí quais são as verdadeiras e quais são as falsas. A diz o seguinte: o uso de dromedários como meio de transporte possibilitou a passagem pelas rotas subsaarianas. Lembram-se que nós falamos do esquema da página 6 do livro de vocês,
que fala justamente sobre os dromedários e de como esses animais eram utilizados para carregar alguns produtos como tecidos e temperos ao longo das rotas que levavam para a África subsaariana, né? E ao longo da África subsaariana. Então essa é verdadeira. Realmente, o uso de dromedários era aí utilizado como transporte para essas rotas. Então a é verdadeira. A B diz o seguinte pra gente: os povos sedentários e dedicados à economia agrícola foram responsáveis pela integração entre o norte da África e a região subsaariana. Bom, vamos ver ali o termo. Também falamos sobre isso na aula. Sedentários. O que eram povos sedentários? Né, os povos sedentários eram os povos fixos, que se fixavam em alguma região, diferente dos nômades, que eram os povos que transitavam de uma região para outra. Então ali diz que os povos sedentários, os povos fixos, foram os responsáveis pela integração entre o norte da África e a região subsaariana. Mas se eles eram sedentários, se eles eram fixos, como que eles foram responsáveis aí por essa integração? Não tá certo, né? Não faz sentido isso. Então essa alternativa é falsa. Os povos nômades foram responsáveis e não os povos sedentários. A B é falsa. Vamos para C. A C diz o seguinte: a religião islâmica foi a única a se disseminar nos reinos de Mali e Songhai, pois era a religião seguida pelos governantes. Bom, isso tem muito a ver ali com uma das alternativas que nós respondemos na questão anterior, né? O islamismo, a religião islâmica, não foi a única. Ela existia junto com outras, principalmente as religiões de caráter animista, como nós vimos na aula, né? Essas religiões de caráter animista e o islamismo eram as duas principais vertentes religiosas que conviviam. Uma não existia somente em uma região e a outra somente em outra. Isso era muito misturado. Então essa alternativa tá falsa como foi colocada ali, né? A religião islâmica não foi a única a se disseminar nesses reinos de Mali e de Songhai, ok? Então vamos para a alternativa D. A D diz o seguinte: a atividade comercial proporcionou maior ligação entre africanos do norte e da região subsaariana, bem como dos africanos com os europeus. Bom, como nós vimos, né, na aula e aqui mesmo na atividade, os povos nômades, os comerciantes que transitavam aí entre a África setentrional, atravessando o deserto do Saara, indo para a África subsaariana, foram sim responsáveis aí justamente por essas trocas e esses contatos, né? Essa ligação entre os africanos do norte e da região subsaariana, a região mais ao sul, e ele também diz, bem como dos africanos com os europeus. Sim, é verdade. Essas rotas comerciais, essas trocas aí, fizeram com que esses contatos entre povos diferentes existissem. Então, essa alternativa ela é verdadeira. Agora vamos para E. A E diz o seguinte: os mercadores árabes atravessavam o deserto do Saara com a intenção de comercializar tecidos, armas e temperos. Sim, essa nós respondemos, né, com algumas questões acima aí, com algumas questões nessa atividade mesmo. Então, ali diz: os mercadores árabes atravessavam o deserto do Saara. Sim, atravessavam o deserto do Saara na África setentrional em direção à África subsaariana. E ali diz também, com a intenção de comercializar tecidos, armas e temperos. Sim, também é uma realidade, né? Lembram-se que nós falamos sobre a decadência do reino, quando o reino de Songhai acabou? Que um dos principais responsáveis foi a chegada das armas do continente europeu nessa região, que fez com que muitos conflitos existissem, que esse reino acabasse. Então, as armas também estavam presentes. Os tecidos, os temperos também e as armas. Então, essa alternativa ela é verdadeira. Então, a sequência, gente, ficou o seguinte: a A é verdadeira, a B é falsa, a C é falsa, a D é verdadeira e a E é verdadeira. Bom, gente, então essa foi a live de revisão dessa semana. Se ficaram com alguma dúvida, revejam a aula, leiam o conteúdo de novo no seu livro, presente no seu livro, realize os exercícios do livro de atividades e, se precisar, reveja essa aula, reveja essa live de revisão, ok? E é isso, pessoal. Até a próxima e bons estudos!